Paz do Senhor, igreja. Amém. Vou começar de trás para frente. Quem poderia imaginar? 2 anos. Que alegria. Foi proposital o louvor, não, né? Quem poderia imaginar que há 2 anos atrás eu converso com ela e eu falo assim, para os que conhecem a gente mais próximo, sabe o que Deus fez na nossa vida para que a gente viesse para cá. E verdadeiramente a gente sabe que se fosse por nós não estaríamos aqui. E o que Deus fez para mover, para que a gente estivesse aqui. E às vezes eu brinco e falo, oh Deus, às vezes a gente só queria estar aqui de barco comigo, mover o mundo e ir embora para casa, mas Deus faz diferente. Ele faz diferente do jeito dele. Amém? Amém. Vamos orar então, gente. Peço para que a gente curva as nossas cabeças. Vamos orar ao Pai nesse momento. Senhor, Deus poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Pai, eu te peço, nesse exato momento, Pai, continua conosco, Pai, ao longo da palavra, ao longo da pregação que o Senhor ministrou, que o Senhor trouxe e preparou carinhosamente para cada um que aqui está, Senhor. Cada um que veio, que receba aquilo que precisa como o Senhor deseja e que não haja nenhum impeditivo, Senhor, para aquilo que o Senhor quer ministrar em cada coração e em cada mente, Senhor. Senhor, eu consagro a Ti todas essas palavras, Senhor, cada versículo, cada frase, cada aquilo que sair da minha boca, Senhor, está entregue a Ti. Minha mente, meu coração, minha alma, que sejam somente dedicados a Ti, para aquilo que queres fazer na Tua igreja, Senhor. Entrega a Tua mensagem, Senhor, da forma que o Senhor deseja. Manuseia da forma que o Senhor quiser, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2, versículo 14. Ou 14. 2 Coríntios 2, versículo 14. Eu vou acompanhando aqui, mas talvez esteja um pouco diferente aí, tá? Mas está na tela já, amém? 2 Coríntios 2, versículo 14 fala: graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo, e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Em verdade, no 15, em verdade somos para Deus o bom odor de Cristo entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. No 16, para uns odor que da morte leva à morte, para outros odor que da vida leva à vida. E quem estaria à altura de tal missão? Não somos como aqueles que muitos que traficam a palavra de Deus. Antes, com sinceridade, somos enviados de Deus, que falamos na presença de Deus. Amém? O que o Senhor ministrou fortemente no meu coração ao longo desta palavra? Hoje a gente não vai navegar com muitas palavras, não. Hoje ele fez diferente, gente. Glória a Deus. Mas olha que interessante quando ele fala, lá no começo ele fala, no versículo 14, graças a Deus ele nos conduz vitoriosamente em Cristo, 14, tá? E por nosso intermédio ele exala em todo lugar a fragrância, ou o cheiro, ou a presença do seu comportamento, do seu conhecimento, perdão. E imagina se a gente conseguisse ter ideia da fragrância que seria do céu, que seria do Senhor, que seria dos anjos, que seria de todas as coisas celestiais como a gente vê na Bíblia. A gente lê a palavra, a gente começa às vezes a viajar em algumas coisas, a gente fala, quão maravilhoso seria se nós pudéssemos saber que fragrância que exala. Hoje o Senhor me trouxe aqui para a gente entender ao menos 2, para que seja amortizado, fatiado, entendido esse conhecimento. E aí a gente vê como seria legal, a gente vê
Muitas partes na Bíblia ela fala sobre fragrâncias, fala sobre subiu como um cheiro suave, subiu como um aroma agradável, como um cheiro doce. Isso a gente lê de Gênesis e Apocalipse, a gente vê isso aí. Eu falo, poxa, como seria se eu estivesse tão pertinho assim do Senhor, a ponto de falar assim, que cheiro agradável, que cheiro maravilhoso. Como resistiria? Como eu ia resistir? Como você ia resistir a isso? Como resistiríamos a isso? A gente fala sempre isso, cheiro suave, cheiro doce, subiu com um cheiro agradável, que às vezes pode ser bem suave, doce, pode ser saudável, não sei, agradável. Várias partes falam isso. E a gente vê lá no versículo 15 sobre o aroma, e ele começa falando, a gente começa no entendimento. Diferença entre os que se salvam ou se perdem. Em algumas versões vai estar salvos ou perecendo. Como identificamos os aromas? Salvar, perecer. Salvar, perecer. Depois ele fala, para uns, no 16, somos cheiro de morte. E para outros, fragrância de vida. Qual seria esse perfume de Deus se a gente pudesse materializar? E aí a gente entende o perfume de lá, mas e o perfume do lado de cá? E o meu? E o meu? É via de mão dupla. E o meu? Como é que está? Se lá ele fala, no 15, para Deus, nós, cada um de nós, somos o aroma de Cristo. Para Deus, você é o aroma de Cristo. 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 Você é. Para Deus, nós somos o aroma de Cristo. E isso vem a reflexão, e aquilo que o Espírito Santo pede para que traga. Que perfume, o que nós estamos exalando? Será que eu ao menos percebo que eu exalo alguma coisa? Ou eu estou? Será que a gente percebe? Será que eu estou me sentindo? Será que aroma que eu estou tendo? Qual é o meu aroma? Se eu sou o aroma de Cristo para Deus, salvar, perecer, vida, morte. Será que eu acho que eu estou com um aroma bom, legal, bem apresentável? Será que eu estou mal cheiroso? Estou aqui diante do altar do Senhor, que há 2 anos atrás eu sequer imaginaria que eu estivesse, mas para a honra e glória dele. Aleluia! Eu no mínimo tenho que buscar exalar esse aroma de Cristo. No mínimo eu tenho que buscar exalar esse aroma de Cristo. E será que, como a gente vê, também vale o contrário. Às vezes a gente acha que a gente está com um cheiro não muito agradável, e a gente está, porque a gente tem uma intenção às vezes de se culpar demais por algumas coisas. O inverso também é verdadeiro. Então a gente precisa entender essa delicadeza de Deus nas palavras. E aí voltando, como a gente estivesse frente a frente com Ele, para não só entender o aroma dele, deve ser perfeito, maravilhoso, mas que Ele também possa ver o meu. Porque se a gente vê, nós nos vemos com os olhos humanos e carnais, com roupas aqui, vestido, com sapato. Deus nos vê desnudos de corpo, mente, alma. Ele nos vê de corpo, mente, alma. Eu costumo falar que às vezes existe o óbvio e que o óbvio precisa ser dito, precisa ser reforçado. Ainda mais quando é a palavra do Espírito Santo, precisa ser dita, precisa ser reforçada. Qual é esse perfume? Que perfume é esse que agrada a Deus? Como a gente entende isso?
Hoje vamos falar de duas características. Lá no versículo 15, onde a gente está, para Deus somos então o aroma, entre esses quem é salvo e quem perece. Salvo por quê? Salvo porque eu entendo que nós estamos no processo aqui na terra. Salvo que entendo que quando o Senhor não nos chama, a gente ainda tem algo para buscar. Salvo porque não estou pronto. Se tivesse pronto, o Senhor já tinha me recolhido. Salvo porque eu entendo, aceito, decido, ainda que leve, é um passo. Ainda que pequenininho, é um degrauzinho. Salvo não porque eu retrocedo, pereço, retrocedo cheio de morte. Caminho, ainda que pequeno, cheio de vida. Ainda que pequeno, entendi. Salvo, porque eu entendo, porque eu decido iniciar. E quando eu não entendo, quando eu não aceito, quando eu sempre vou, parece até filme, a gente é das antigas, né? Filme, aquelas fitas cassete antigas de vídeo cassete, né? Que ficava agarrado assim. Salvar, perecer, viver, morrer. É decisão. É o aroma. É o aroma que nós precisamos exalar. É o aroma de Cristo. E isso é muito ligado ao quê? Ao livre-arbítrio, à decisão, a eu entender que por mais que difícil, eu não estou falando de dar salto, por mais difícil que seja, um pequenininho, eu tenho que chegar até lá. Eu posso dar 3 saltos, igual os maratonistas, né? Daqueles 3 quilômetros, mas eu posso também dar caminhada. E muito na caminhada que o Espírito Santo me disse é perenidade. Perenidade, constância. Não é correr, é perene, é comportamento constante. Não falei para ser rápido nem para ser devagar. Perene, é perene. E aí a gente entende. O Espírito Santo fala: olha, beleza, o livre-arbítrio é seu. Decida qual é o aroma que nós precisamos exalar. Decida. Perenidade. Comece. Dá o primeiro passinho. A palavra que o Espírito Santo traz para todos que vêm aqui pregar no altar do Senhor são palavras verdadeiramente dadas por Deus. E a gente não pode, de repente, entender, ouvir ou absorver só o que lhe apraz, só o que lhe é conveniente. Se eu saio da minha casa, venho aqui para ouvir uma palavra do Senhor, rumine. Chega para Deus e fala: Deus, ainda não entendi. Mas você saiu para ouvir uma palavra. A gente tem que crer nisso. Deus fez um aroma para cada um hoje, para cada um guarda, para cada um domingo, para cada um em vigília, para cada um em congresso. Como é que você espera receber o seu aroma? Não podemos e não devemos, e não é nem cristão a gente seguir, deixa a vida me levar. Não funciona com a gente. Não dá para empurrar com a barriga certas coisas. Não dá para deixar para ver o que dá. Eu tive um chefe numa antiga emissora, com a pastora Paula, e ele falava assim: Leandro, esse negócio está meio complicado. Vamos fazer o seguinte: deixa esse problema aí uns 3 dias para ver o que acontece. Estava ruim, ficava pior. Ficava pior, gente. Não funciona. Empurrar com a barriga decisões que precisam ser tomadas só piora as coisas, só tornam mais difíceis aquilo que precisa ser feito. E de repentemente é mais simples do que o que parece. E a gente pinta um monstro. E a gente tem que entender, quando a gente escuta
uma palavra de conserto, de domingo, que ministração maravilhosa. Conserto, posicionamento. Temos que ruminar o conserto e o posicionamento. Não dá para fazer uma pastora fala maluca e falar, não, estou passando um aperto aí, minhas contas estão sendo pagas, eu estou esperando chegar o momento da prosperidade, que é comigo. Não funciona assim. Não funciona assim. Não funciona assim. Se as palavras, as ministrações, se vocês observarem, elas vêm sempre com uma mesma link, constância. E a gente precisa entender aquilo que Deus quer de nós. Não dá para falar, não está aqui a questão para mim, não. Estou passando uma perda e eu preciso chegar ao da prosperidade. Não dá. Não dá. Não dá. Entenda aquilo que a palavra direciona. E se não entendeu, pede dobrado, para que você entenda. Porque está pior ainda a situação. Tu não está nem conseguindo entender aquilo que Deus quer dizer, filho. E aí a gente precisa então continuar nessa pegada para entender o que não agrada, o que agrada e pedir para o Senhor. Ainda assim que a gente veio e falou, olha, a palavra de hoje, vou pedir a Deus para me clarear alguma coisa. A gente precisa o comportamento e postura para que sejamos esse aroma que Deus espera em nós, que sejamos o aroma em Cristo. Diante dos homens é o reflexo daquilo que nós somos diante de Deus. Então não vou falar diante dos homens, eu falo diante de Deus. Porque diante de Deus o reflexo vai estar aqui diante de nós. Então para que a gente entenda isso, continuando, o Senhor deseja para nós hoje, vamos entender. Zacarias 4:6, por favor. E às vezes a gente, quando vê situações, comportamentos, coisas, a gente tem vontade de falar logo, ser duro. Não dá. E aí o Senhor me trouxe esse pequeno versículo, muito conhecido. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. 4:6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. O entendimento que nós precisamos ter para que as coisas sejam feitas. Não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. E aí a gente começa a falar, eu exalo, o que eu exalo? Se não é por força e não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. O aroma meu, ele tem que falar assim, olha, eu sigo a Deus, não por medo da morte, não por medo de perder a salvação, não por medo de ir para o inferno, não por medo de arder no lago do enxofre, não por medo da peste perniciosa, não por medo do espanto noturno, não por medo da peste que é de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. Siga o Senhor, não por medo, mas siga o Senhor, continuando alguns pedaços de Salmo 91, para quem já conhece, que eu faço bautismo do refúgio. Aleluia. Eu sigo ao Senhor porque verdadeiramente eu o amo, eu faço dele o lugar dele, o meu lugar de habitação. E continua, ele fala, nenhum mal me atinge, desgraça nenhuma chega em minha tenda e não chega na tua. Porque ele dá ordens, e ele dá ordem aos anjos para que guarde na entrada, na saída, aonde eu for, aonde pisar a planta do pé. Não por força, não por violência, pelo meu espírito. Eu amo a Deus não porque eu tenho medo de morrer e ir para o inferno. Eu amo a Deus porque Ele é e pelo que Ele faz. E quando a gente começa a entender essa diferença, e Ele termina, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu protegê-lo-ei, dar-lo-ei durante os dias, mostrarei a minha salvação, porque eu o amei. Porque eu amei. E aí a gente começa a ver
algo genuíno. E aí a gente começa a ver aromas bons e maus. Por que ao invés da gente ficar reclamando, julgando, apedrejando, vendo um irmão que não tem um aroma do jeito que a gente quer, ou um aroma diferente, ou um aroma mau, a gente não ajuda o irmão a se limpar? Por que nós, seres humanos, nessa terra, temos essa necessidade horrorosa? A gente precisa rever o amor. O amor pelo semelhante. Porque a pessoa busca se limpar para apresentar a Deus, mas ela ainda não está limpa, meu irmão. E ela precisa de nós. Ela precisa desse aroma de Cristo em nós para alcançar. Está disposto a sujar a mão para agarrar alguém da lama? Está disposto? Fácil não é, mas esse é o aroma de Cristo. É amor ao semelhante, incondicional. Porque o semelhante poderia ser eu. Porque o semelhante poderia ser nós. Poderia ser um ente nós. E que a gente não entenda pelas duras formas do Senhor que o semelhante poderia ser cada um de nós. Que a gente entenda aquilo que o Senhor quer dizer. E a gente precisa dar um basta nisso. A gente, ao invés de afundar pessoas, precisamos resgatar pessoas. Precisamos aflorar essa limpeza das pessoas. Estão desejosas por se limpar. E essa é uma das fragrâncias, um dos aromas de Cristo. Entre tantos outros que a gente vê na passagem, a gente vai ver. E uma outra, que é também tão boa quanto, que é a longanimidade. O Senhor me deu duas palavras: amor e longanimidade, entre outras tantas que poderiam e podem ser trazidas. Longanimidade, muito sabe, que é a paciência para suportar ofensas, injúrias. Fala a Deus, já estava escrito. Vagaroso em irar-se, tolerância, paciência diante das adversidades. Outro aroma de Cristo. Como é? Irar-se a todo momento? Ah, é meu jeito, depois que eu espalho, vixe, ninguém me junta. Aroma, salvar, perecer, vida, morte. Qual aroma que a gente decide a partir de hoje carregar com a gente? Qual é a fragrância? A gente toma banho todo dia, passa o perfume e sai na rua. Qual é a fragrância que a gente vai começar a passar hoje, a partir de hoje? Deus não vem, gente, o Senhor não vem com fragrância de prateleira, fato. Não existe fragrância de prateleira. Se tivesse, seria muito fácil, né? Mas a gente que já é neurótico para controlar as coisas, ia passar no meio. Deus está aqui, vamos só nesse Deus. Não tem cheirinho de Deus, não. Não tem, não. Se fosse materializável, tivesse alguma coisa assim, quão fácil seria para nós? Seria muito fácil para quem tem um olfato bom, né? Aqueles que têm um olfato mais ou menos fica um pouco complicado. Mas Deus não vem com fragrância de prateleira, Ele não vem com aroma lavanda floral, não vem. E esse aroma de Cristo que nós vemos lá em 2 Coríntios 14 a 17, né? Vamos falar assim. Ele vem com essa necessidade da gente entender que sim, irmãos entrarão pelas portas, não só daqui, mas de onde a gente estiver, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida. Todo mundo se tornou honesta. Quinta-feira eu estava com ela no mercado, ela viu. E ela achou que não era, ela viu, cara, você está o coração, o que faz? Coisa do Senhor, vai lá comprar carne. Aí ela foi. Qual é o aroma? Em qualquer lugar onde a gente for,
Não dá para eu ir para a igreja, agora eu estou falando de Cristo. Sai da igreja, agora eu não vou não. Estou no trabalho, estou falando. Irmão, não sei o quê. Passou alguém precisando de alguma coisa, vamos lá, sofrendo um pouco. Não estamos mais nessa época. Os tempos estão findando, a volta de Cristo nunca esteve tão próxima. Os sinais já não estão nem à porta, eu diria que já estão dentro da minha varanda. Porque a porta talvez tenha sido a geração da minha mãe e da minha avó. Já estão na varanda da minha casa. Os sinais estão aí. E a gente não precisa ver um irmão sofrendo, ou sendo massacrado, ou rastejando na dor, para entender o que está passando. Isso é julgar com o olho, isso não é nosso, isso não é a aroma de Cristo. A aroma de Cristo é a gente entender que está disponível para um irmão quando precisar. Que ainda quando ele pensar em precisar, ô irmão, poxa, que ele não precisa vir arrastando para todo mundo ver o sofrimento do irmão. O Senhor espera coisas diferentes de nós. Espera aromas diferentes de cada um de nós. Duas coisas, pelo menos, Ele trouxe hoje. Duas, entre tantas outras: amor, longanimidade. Será que é tão difícil a gente entender? Quando fala na passagem, tive sede, não me destes água. Quanto custa um copo d'água? Não posso agora. Estou agarrado no lugar. Mentira. Todo dia ele pede. Todo dia dá. Um banho. Uma pessoa que está um mês sem tomar um banho. É muito pouco. Para gente que tem todo dia. Para quem não tem, talvez seja o dia de princesa de alguém. É o aroma do Senhor. E a gente olha com os olhos carinhosos. E aí a gente vê por que Jesus traz, Deus falou que nós somos para Ele, o aroma de Cristo. Porque a gente vê lá em João 6,37, que é curtinho. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é muito forte. Isso é muito forte, não pode ser dito por qualquer um. Por quê? Será que o que vem a mim mesmo, de verdade, de qualquer jeito, eu lanço fora? Será que eu não vou lançar? Se nós decidimos ser o aroma de Cristo, a gente tem que começar a pensar, repensar, olhar com outros olhos, estar atento aos sinais de Deus, e que Ele não nos faça sentir o mesmo daquilo que o outro sente, para que a gente entenda que eu poderia ter feito. Eu poderia ter esticado a mão, salvado, dado um copo d'água, dado um prato de comida, dado uma roupa, uma meia, um chinelo com alguns mais. Que eu poderia ser o aroma de Cristo em tantas situações e não fui. Que eu esperei um irmão estar chorando, sem comida em casa, para miseravelmente dar um pacote de arroz, feijão. Que a gente entenda, não há mais tempo. A cada dia as notícias são piores, piores, piores e piores. Mas nós decidimos estar aqui. Nós decidimos entender que o Senhor quer conosco. E o que Ele quer conosco é salvação, é vida, é aroma de Cristo. E é por isso que Ele traz a palavra para a gente entender. Não dá mais tempo para ficar nesse, como é que é um walker?
Não dá, você tem que fazer um móvel. Não dá para fazer passeio na projeto sem sair do lugar. Não dá. Nós não estamos numa esteira ergométrica. Isso não é maratona, malhação de Cristo. Não é. Não há mais tempo para isso. Há tempo agora de entender que o Senhor não tarda. O Senhor não tarda. E já indo para o final, Ministério, se quiser se adiantando, tem uma passagem em Gênesis 8. Gênesis 8, pode botar aí, por favor, 21. Gênesis 8, 21. Olha que interessante que diz que é muito conhecido, que é uma parte do dilúvio, após o dilúvio, onde Noé, a arca, as águas cessam, e aí sim o Senhor fala para Noé, né, para ele descer. Noé, a esposa, as esposas dos seus filhos e a esposa dos seus filhos e todos os animais da arca. E aí ele fala, ele quem? O Senhor quem? Deus. O Senhor sentiu o suave cheiro e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação e o coração do homem é de má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Vocês podem ter a noção do que é o aroma, pode fazer, mudou toda a história da humanidade. Porque quando ele sentiu o aroma do que foi feito, o Senhor sentiu um suave cheiro e disse em seu coração, ele disse para ele mesmo: nunca mais eu vou amaldiçoar a terra. Nunca mais. Nunca mais. Porque ele sentiu um aroma suave. Ah, porque ele sentiu um cheirinho gostoso? Não. Porque ele sentiu o interior. Noé, quando desceu da arca, ele já não foi lá falando: Deus, obrigado, não me matou, não matou minha família, nós estamos aqui, aquele povo tudo pecaminoso, foi tudo morrendo para dar. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala: Noé cumpriu o que o Senhor mandou. Desceu ele, a esposa, os filhos, a esposa dos filhos, mas na sequência ele fez o holocausto. A Bíblia não fala: olha, vai lá e depois você faz um holocausto, depois você faz uma oferta, depois você faz... Não. Tu imagina como devia estar ele, para um aroma daquilo que ele fez, fazer com que Deus nunca mais amaldiçoasse nenhum de nós que estamos aqui, nem as nossas gerações. É um aroma. E a gente acha que a gente não pode ser digno de pelo menos começar a iniciar a sentir e exalar esse aroma. Não. Podemos sim. A gente pode, a partir de sair daquela porta ali, amanhã já pode ser diferente. Aleluia. E não é correr. Perenidade, perenidade, perenidade. Aroma, é o aroma do Senhor que está em nós. É o aroma que o Senhor deseja que nós continuemos a carregar. E fechando, pode ver. Comecei falando do aroma com amor, terminarei com o aroma do amor. Conhecemos bem o 1 Coríntios 13, que é o capítulo que fala sobre o amor. Mas eu vou em Coríntios 12, o último versículo de Coríntios 12. 1 Coríntios 12, que é o 31. Último. Ele fala: portanto, procurai com zelo ou dedicação, em algumas versões, os melhores dons, mas eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E no 13 a gente já sabe, ele fala: se não tiver amor, ainda que eu fale a língua dos anjos dos homens, se não tiver amor, nada se
assim, vamos limpar. Busque dons, ok? Mas ainda ele fala lá no 31. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Mais excelente. Quantas vezes a gente não ora, né? Dom de profecia, dom de cura, dom disso, dom dos espíritos que a gente vê na Bíblia. Mas tem um mais excelente. Amor. Amor. E amar dói. Amar não é fácil, não é para qualquer um. Mas é um mais, ele fala, um mais excelente. Ele não fala um dos mais, ele fala um mais excelente do que os outros. Que a gente entenda que o Senhor hoje trouxe a palavra para nós, dizendo que sim, somos o aroma de Cristo. Sim, vamos entender e enxergar até aqui, ok? Que seja um divisor de águas. Meu aroma hoje, a partir de hoje, eu vou ter um aroma diferente. Vou começar a exercer um aroma diferente. Salvação, perecer, vida, morte. Vou ficar aqui? Só pedindo que eu estou andando? Não vai. A colheita do tempo está correndo. E até que o Senhor me entregou, eu tenho o prazer de compartilhar com todos em nome de Jesus.